Muito bom dia. Quero cumprimentar aqui a nossa mesa diretora, em nome da vereadora Maria, cumprimentar os meus pares e aqueles que estão hoje nos assistindo no nome do meu colega de faculdade, mais novo inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, doutor agora Felipe. Muito obrigada pela presença. Essa semana nós tivemos vários trabalhos e eu quero começar aqui falando sobre algumas agendas que tivemos nessa última semana, que foram de suma importância. Quero pedir primeiro silêncio, acho que nos bastidores está tendo muita conversa, acaba atrapalhando aqui. Obrigada. A primeira agenda que nós tivemos foi sobre a discussão do PPA, assunto muito importante. Quero aqui salientar que o PPA é um momento de discussão muito relevante. Quero aqui, em tribuna, agradecer ao vereador Rafael, que esteve no Executivo, cobrando, pedindo novo posicionamento do pessoal, foi atendido, foi repassado com mais detalhes para nós, algumas questões orçamentárias, que vão nos ajudar a realizar emendas dentro do PPA, emendas que não vão prejudicar a nossa cidade, mas sim ajudar no crescimento. Tivemos a honra de receber também essa semana o deputado Thiago Silva aqui na cidade, e eu aproveitei a oportunidade para levar ele lá no projeto Mãe Cidinha, projeto que eu sou apaixonada, parceira, desde muito antes da política. Levei o deputado lá para que ele pudesse conhecer a realidade das mais de 160 crianças que são atendidas por aquele projeto, um projeto tão importante na nossa cidade, e que muitas vezes é muito esquecido pelos políticos, pelo poder público, e precisa de ajuda. Então, o deputado se comprometeu que no próximo ano vai estar enviando um valor de emendas para que seja feita a manutenção do projeto. É um projeto que precisa de muita ajuda. E eu fiquei muito feliz, porque quando causas assim tão silenciadas são lembradas pelo poder público, são lembradas pelos políticos, é um momento de muita alegria no meu coração, porque a política ela é o maior projeto social que há. Porque uma ação nossa dentro da política, uma destinação de emenda, uma atenção do poder público, ela atinge muitas pessoas ao mesmo tempo. Às vezes, quando nós fazemos um trabalho social, nós temos um alcance muito limitado, mas o poder público tem um alcance muito maior do que uma ação isolada. Então, a minha missão aqui, a nossa missão enquanto vereadores é de sempre aproximar o poder público desses projetos tão importantes. Tivemos também uma reunião com o pessoal do IFMT, junto ao Vitor, nosso secretário da Sinfra, e junto à Laura, nossa secretária de Saúde. Primavera do Leste terá um aplicativo que vai aproximar o cidadão primaverense do nosso poder público, que vai integrar os serviços da prefeitura, das secretarias. Ele está em desenvolvimento e tem contato com a parceria dos nossos secretários. Muitas pessoas ainda não são adeptas à tecnologia dentro da nossa cidade, mas eu vejo quanto a tecnologia poderia facilitar a vida do cidadão e do poder público, né? Então, em breve, o pessoal do IFMT vai vir aqui na Câmara, apresentar para os vereadores o aplicativo também. Está em fase de teste, de desenvolvimento, estamos primeiro alinhando com os secretários para poder trazer um serviço consolidado para apresentar aqui, mas ainda esse ano nós teremos um serviço disponibilizado aos cidadãos. Quero parabenizar aqui também a vereadora Gislane pela Procuradoria da Mulher, que foi inaugurada nessa semana. Parabéns pelo evento, que foi muito lindo. E falar de maneira rápida sobre uma das minhas indicações dessa semana e sobre um projeto de lei que está para leitura hoje. Por coincidência, não sei, o pessoal da APEC está aqui hoje, e essa indicação que eu quero falar é justamente sobre a APEC. A mãe de um aluno entrou em contato comigo e me deu um relato muito emocionante do que a APEC simbolizava na vida dela enquanto mãe e na vida do seu filho enquanto aluno da APEC. E ela falou para mim: Mari, essa instituição, essa organização, a APEC, ela mudou a vida do meu filho. Existe o meu filho antes de entrar na APEC, existe o meu filho depois. O esporte, o serviço prestado por eles lá, mudou a forma como esse menino é dentro de casa, dentro da escola,
dentro de diversos ambientes. E é um serviço incrível que não é ainda reconhecido de maneira correta dentro da nossa cidade. É reconhecido fora da cidade, dentro do Estado, mas ainda não tem um reconhecimento grande dentro da nossa cidade. E ela me mandou um relatório que fala que a APEC hoje atinge 470 atletas de maneira direta e recebe apenas R$ 9.067,69 da Prefeitura através de um convênio. E esse valor não foi alterado desde 2022, eles recebem essa mesma quantia. Uma organização que atua de maneira tão direta dentro da nossa cidade tem transformado a vida de tantos jovens, beneficiado tantas pessoas, e a minha indicação foi que fosse aumentado o valor desse convênio, que fosse aumentado o valor que é repassado para a APEC. Porque é muito importante, Sargento Teles, que seja concedida uma moção de aplausos, que seja reconhecido, mas é mais importante ainda que o dinheiro do contribuinte, o valor que a prefeitura arrecada, seja bem investido no futuro dos nossos jovens, porque isso é geração de oportunidade para eles. Eu tenho muito orgulho quando eu vejo que instituições como a APEC são instituições primaverenses que transformam a vida de tantos jovens, recebem o valor da prefeitura. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que, às vezes, há uma inversão de prioridades. A gente precisa fazer um remanejamento de prioridades dentro da nossa gestão pública. De falar, nossa, tantos milhões são destinados para tal coisa, mas não atingem de maneira direta 470 atletas. Vamos aumentar o repasse para a APEC. Porque imagina se eles tivessem um repasse maior, um incentivo maior, um impulsionamento maior, o quanto de atletas eles atingiriam. Da mesma parte, forma, vereadora. Com certeza. Gostaria de aproveitar e parabenizar a APEC, que eu conheço muito bem, o trabalho que é realizado em Primavera, não só da APEC, mas de outras instituições, e me colocar à disposição também para a gente somar junto e buscar recursos para ajudar, principalmente porque a gente sabe, como você trouxe esse relato, né? A vida de uma pessoa foi transformada. Então, eu acredito que se a gente tiver um empenho aqui de todos os vereadores, os deputados ligados aos vereadores, a gente pode ajudar ainda mais buscando recurso e também auxiliando o Executivo para ajudar no empenho financeiro dessas entidades do município. Parabéns. Me cede a parte, vereadora. Sim. Eu até queria parabenizar. Eu gosto muito da APEC, foi pauta de campanha nossa, e até o Herbert Viana estava comigo presente na semana passada, no qual eu solicitei pessoalmente para o prefeito Sérgio Manique, para que aumentasse o repasse para eles, e a gente saiu com um pré-combinado também com o Augusto, eles vão entregar para a gente um orçamento da questão do ginásio, porque não só a APEC, né, mas a gente precisa de um espaço público que seja decente para levar a população, mas com isso a gente até comentei a possibilidade de a gente colocar no PPA a questão de fazer o ginásio de basquete específico. Parabéns. Cede a parte, vereadora. Parabéns por essa sua preocupação. É uma preocupação que tem que ser coletiva mesmo desta casa. Eu, como profissional da educação física, né, na qual o Augusto foi meu aluno no Concórdia, tenho muito orgulho disso quando a gente vê os nossos alunos hoje profissionais como você. Parabéns. Tá? E eu também vim de projeto social na área do esporte. Então, eu acredito no esporte como transformador de vidas. Por isso, vamos lutar, sim, para que esse repasse seja aumentado. Obrigada, vereadores. Queria pedir mais 2 minutos, por favor, Ana Maria, só para encerrar. Então, para encerrar, eu quero aqui falar sobre um projeto de lei que está na leitura hoje, que é a implementação da educação financeira dentro das escolas. Essa educação financeira, ao contrário do que muitos estão pensando, não é que nós vamos ter uma matéria específica dentro da grade curricular desses alunos de educação financeira. Hoje, nós não podemos mexer dentro da grade curricular dos alunos, porque isso já vem, né, preconizado ali pelo MEC. Mas nós estamos falando de que 4 aulas de matemática, que são obrigatórias por semana,
Uma delas vai ser trabalhada a matemática financeira. Mas como assim, Mariana? A matemática financeira nada mais é do que a gente fazer uma capacitação com os nossos profissionais de educação, com os nossos professores, para que trabalhem dentro da sala de aula com os nossos alunos, com os nossos pequenos. E quando eu digo pequenos, são pequenos mesmo, porque a nossa rede municipal vai até o 5º ano. Então, são crianças pequenas que eles trabalhem noções financeiras, a noção do dinheiro, a noção da economia, porque hoje o Brasil tem batido percentuais muito altos de endividamento, de que a nossa população está com dívidas muito grandes. E isso se dá porque dentro da nossa educação não é trabalhado economia, não é trabalhado dinheiro público, não é trabalhado economia de dinheiro, noções financeiras básicas. Então, isso vem de encontro ao material que já existe hoje dentro das nossas escolas municipais. A educação financeira ela não pode ser trabalhada só conforme vontade do gestor, ela precisa ser lei. E, para isso, eu conto com a ajuda dos meus colegas. Muito obrigada. Bom, primeiramente, eu quero aqui parabenizar aos advogados, porque hoje é dia do advogado, na figura do Felipe. Parabéns aos nossos doutores que defendem os nossos direitos. E parabenizar também os estudantes, porque hoje é dia dos estudantes. E nessa oportunidade, eu quero falar sobre um caso que aconteceu hoje, aqui na nossa cidade. Acordei hoje às 6 horas, e 6h05, meu telefone estava tocando com uma mãe, falando que o filho dela não foi levado pelo ônibus escolar. É um estudante da escola militar, que faz o uso do transporte escolar, e o motorista se recusou a levar ele e alguns outros alunos também hoje, de manhã. E a alegação é porque esses alunos não tinham a carteirinha, não tinham o passe do transporte. Carteirinha essa que os pais estão na tentativa de conseguir a emissão dessa carteirinha já há alguns meses. Só que ela não foi emitida. Então, não é falar que o pai e a mãe não foi atrás de emitir a carteirinha, porque foram. E essa situação não é de hoje, essa questão desse atraso da carteirinha de transporte. Entendo que a Secretaria de Educação teve algumas dificuldades aí com a pessoa que faria a emissão dessa carteirinha, mas é muito prejudicial para os nossos estudantes, para os nossos alunos, ainda mais no dia do estudante, uma situação como essa acontecer. De um motorista de ônibus falar, não, aluno, você não vai subir no ônibus e não vai para a escola hoje porque você não tem a carteirinha. Carteirinha essa que é obrigação da minha secretaria emitir e não emitiu. Então, assim, sei que a situação já está controlada. Nesse momento, lá na Secretaria de Educação, tem uma fila enorme de pais para emitir essa carteirinha. Eles colocaram uma outra pessoa para fazer esse trabalho. Mas por que, a minha pergunta é, por que esperar chegar numa situação onde o motorista se recusa a levar? Sei que não foi a orientação que o César, coordenador de transporte, deu, sei que não foi a orientação que a Luciane, secretária de Educação, deu, mas é o que aconteceu, são fatos. Então, o motorista se recusou a fazer o transporte dessas crianças e agora, depois dos pais se revoltarem tanto por os alunos terem perdido a aula justamente no dia do estudante, essas carteirinhas estão sendo emitidas. Eu acho que muitas coisas na nossa cidade, às vezes, esperam estourar a bomba, né, as pessoas irem atrás, fazerem um barraco, brigarem para ser resolvido. Gente, vamos tentar resolver as coisas antes de chegarem no clímax. Vamos tentar resolver as coisas antes de virarem uma confusão. Agora as carteirinhas estão sendo emitidas, porque tem uma fila de pais lá muito revoltados, porque seus filhos não foram na aula hoje. E eu acho que é muito preocupante essa situação. Sei que essa não foi a orientação que a secretária de Educação e o coordenador de transporte deu, mas é o que aconteceu. Um motorista se recusou a levar as crianças. Crianças perderam aula por causa da recusa desse motorista. Então, eu peço a atenção dos secretários, do Executivo, do Poder Público, com relação a essas questões da nossa educação. Não vamos esperar virar um caso
midiático, chegar no clímax, para que as coisas sejam resolvidas. Uma carteirinha de transporte é uma coisa muito fácil de ser emitida. Poderia ter sido resolvido antes de chegar nessa situação. Então, eu faço aqui um apelo em tribuna, usando a prerrogativa de vereadora. Vamos resolver as situações antes delas virarem uma briga, antes delas serem midiáticas. Muito obrigada.